Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente do ESPRO, e você está em mais um ESPROcast. Esse é uma edição especial. A gente vai fazer 2 episódios conversando sobre Setembro Amarelo. Nesse primeiro episódio eu estou conversando com a Bárbara e com a Kelly, elas vão se apresentar também, mas eu tenho um pouquinho da história de cada uma delas para contar para vocês. Essa edição especial que a gente está fazendo, ela está dividida no primeiro momento falando sobre a campanha de Setembro Amarelo e como a gente interage com isso, e a segunda falando sobre saúde mental. Esse que você está ouvindo agora é o primeiro episódio. Nesse episódio eu estou recebendo a Bárbara Fonseca, que é psicóloga, graduada e com pós-graduação em desenvolvimento de potencial humano nas organizações pela PUC de Campinas, é mineira de Cataguases, mas reside em Paulínia e trabalha no ESPRO desde 2022 como psicóloga social na filial Campinas do ESPRO. Curiosamente, hoje, me contou antes de começar, que está fazendo 1 ano e 3 meses de ESPRO. Obrigado por estar com a gente. A Kelly Santos é psicóloga, graduada pela Universidade de Guarulhos, UNG, com pós-graduação em psicopatologia, psicanalítica contemporânea e psicossomática pela Universidade de São Camilo. Esse nome dessa sua pós-graduação é um trava-língua. É muito grande. Né? É paulista, noiva, mãe de pet, trabalha há 11 anos no ESPRO, sendo 6 como psicólogo social na Filial São Paulo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, porque assim, a gente tem 2 pessoas ajudando a gente da mesma maneira, mas com histórias distintas, né? Você deve ter entrado como aprendiz, né? Você é muito nova para ter 11 anos de ESPRO. Eu entrei com 22, né? Já estou com 35, e eu entrei como analista de triagem e encaminhamento. Aí eu fiquei 6 anos como analista e agora como psicóloga. Então, é muito legal essa mobilidade, né? Uhum. Que você está numa área que não está diretamente ligada a isso e você percebe a oportunidade de migrar. Sim. E você? Eu cheguei no ESPRO em maio do ano passado, né, dia 23 de maio. Digo que foi um ano, assim, que passou rápido, porém com bastante aprendizagem, né? É a minha primeira grande experiência na área, então eu venho da psicologia clínica, então na área de psicologia social, né, a minha primeira referência de experiência, então assim, tá sendo bem enriquecedor. Eu tinha uma amiga, né, que trabalhava no ESPRO, então eu já via no LinkedIn os posts dela e ficava assim, nossa, queria trabalhar nesse lugar um dia, enfim, até que deu certo e cá estou eu vivendo aí uma grande experiência. Muito bom, muito bom. Eu queria começar explicando para quem está ouvindo a gente, né, como é que a psicologia social funciona dentro do ESPRO? Qual o papel da psicologia social dentro da nossa instituição, para quem não sabe o que a gente faz e para quem não sabe a extensão do acolhimento que a gente faz? Quem pode me ajudar? Eu vou responder. O psicólogo social aqui, ele trabalha diferente do psicólogo clínico, então é importante a gente deixar bem claro. Ele trabalha com a acolhida, com a escuta qualificada, com o entendimento da situação. A gente trabalha muito em parceria com os assistentes sociais e o foco é o encaminhamento para terapia. Então, se há necessidade do processo terapêutico, não será feito aqui dentro do ESPRO, mas todo o suporte de entendimento, articulação com a rede, troca para entendimento relacionado à saúde mental, é o psicólogo social que faz. Então, o jovem, ele vem, sim, aceita fazer o atendimento sigiloso, nós entendemos a queixa, a gente faz esse trabalho e faz todas as articulações. A rede, a gente fala, né, não só a rede do SUS, mas as universidades, o convênio médico, que ele possa fazer o tratamento aí sim com o psicólogo clínico. Perfeito. E é uma coisa muito importante, porque sob o olhar do leigo, que é o meu olhar, né, mas como gestor, eu percebo que a gente tem, pelas diferenças de idade, né, pelas diferentes gerações, reações diferentes ao que acontece no nosso ambiente. Sim. Né? E é importante a gente saber identificar isso para dar o encaminhamento correto. Sim. Né? Independente da faixa etária, eu acho que todo mundo saiu com algum tipo de cicatriz da pandemia. Com certeza. Né? Mas eu entendo que cada um sofreu de diversas maneiras distintas. Eu lembro no começo da pandemia que a gente estava discutindo que as pessoas estavam fazendo, ao invés de home office, era kitchen office, né? Porque a mesa da cozinha, a pessoa trabalhava, o filho estudava, depois tira tudo, toma o café da manhã, aí depois, né? E isso gera também um estresse, né, para você coordenar isso tudo e tal. E aí depois tem a questão da insegurança de ir para o trabalho, e já tinha as inseguranças anteriores à pandemia, né? Da questão das vulnerabilidades, de enfrentar um novo. Então, eu entendo que
o trabalho de vocês é um trabalho extremamente valioso, né? E a gente faz isso integrado a ações, entre elas a campanha de Setembro Amarelo, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente sobre o que é a campanha, como nasceu, qual a importância dela pra gente aqui no ESP e tal. Só para complementar, que eu acho que é muito importante também a gente dizer, que a gente faz um trabalho também muito de acolhimento a crises de ansiedade. Imagina. Então, assim, isso eu vejo que é fundamental estarmos, né, ali presencialmente com um jovem. Às vezes, na sexta-feira mesmo, eu acolhi uma jovem que ela estava em crise de ansiedade, desesperada, chorando, e depois do atendimento saiu sorrindo. Então, acho que isso é uma das nossas, né, grandes missões aqui dentro também, de não desamparar o jovem, né, do jovem não sair naquele estado emocional, né, muito conturbado, e a gente está ali para ouvir, para acolher, né, para trazer ali todo o direcionamento mesmo a uma psicoterapia. Ô, Bárbara, eu acredito que deva ter aumentado os casos de crise de ansiedade. É por isso que eu lembrei, porque você tocou no assunto da pandemia, e a gente conversa muito sobre isso, né, no nosso time, de que a gente tem uma ansiedade antes da pandemia, né, que foi primeiro do estar no ambiente, todo mundo junto, dentro de casa, sem a vida social, e agora a gente acolhe um outro tipo de ansiedade, que é a volta para a socialização, né? Perfeito. Então, assim, que pelo menos lá em Campinas é bem presente essa questão do jovem ter a crise de ansiedade ali na sala, né? A gente encontra isso nas diversas empresas no mundo inteiro, né? Até hoje, as empresas e os colaboradores não acharam um caminho. Né? Então, você vê gente que quer ficar 100% em casa, tem gente que quer ir todo dia pro escritório, sabe? Cada um na sua particularidade. Isso. Tivemos que reinventar esse momento, né? Exatamente. E aí criou um negócio que é uma dor minha como gestor, que deve ser a dor dos gestores de empresas, que assim, as pessoas passaram a idealizar um futuro, um formato diferente, né? Sim. Que dificilmente a gente vai conseguir atender a todo mundo. Né? Então, assim, a gente fica num dilema de como é que a gente consegue conscientizar as pessoas que os caminhos possíveis são esses, né? E que das diversas... dos diversos desejos de formatos, a gente não vai conseguir atender a todos, né? E como é que a gente lida com essa expectativa, com essa ansiedade, com essa frustração, né? Exatamente. Bom, obrigado por ter trazido. Vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha, né, de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Então, assim, E por que amarelo? Tem uma história por trás, né? É devido a um jovem que tinha 17 anos, ele morava nos Estados Unidos, e ele cometeu suicídio. E ele era apaixonado pelo carro amarelo dele. Então, no velório, os pais, eles distribuíram mensagens, né, com um lacinho amarelo. Então, Entendi. foi aí que veio, né, a cor, o amarelo, para representar essa campanha. Entendi. E, então, assim, é uma campanha que ela tem o objetivo principal de conscientizar, né, e de também quebrar os tabus, porque ainda é algo muito pouco falado. E quanto menos a gente fala, menos a gente pode ajudar quem está precisando, né? Então, assim, o objetivo principal até mesmo de nós, né, psicólogas dentro do ESPRO, neste setembro, falar sobre a valorização da vida, né? Porque a partir do momento que a gente valoriza a vida, que a gente vê ali um sentido na nossa vida, automaticamente a gente não quer tirá-la. Claro, né? Claro. Então, assim, vem muito com esse propósito da gente estar falando, né, sobre a temática, por ser ainda um tabu muito grande na sociedade. Então, assim, como forma também de trazer as orientações, as informações adequadas, os canais de ajuda, né? Então, assim, porque é algo muito presente. Né? A gente que atende jovens, a gente sabe que é algo muito presente. Então, assim, as tentativas, né? Hoje a gente tem muito aí o fácil acesso a medicamentos, que trazem aí também um grande gatilho, né? Às vezes, para poder
realizar ali o excesso, né, da medicação. Enfim, é uma campanha que eu vejo que tem esse propósito aí bem importante e que o Espro participa, né? É uma campanha que a gente sempre se envolve muito, a gente já começa a falar dela lá no começo do ano, a gente já Setembro Amarelo começa em janeiro, né? A gente termina o Janeiro Branco e já começa a falar sobre o Setembro Amarelo, porque a gente também quer ter muita cautela ao falar do assunto para que não desperte gatilhos, né? Que essa é a nossa grande preocupação. Entendi. Porque a gente está lidando ali com jovens com diferentes histórias de vida, diferentes contextos, né? Então, assim, diferentes vulnerabilidades e que a gente não sabe, né? Se vai ser um gatilho. Por isso também que é uma campanha que, antes da gente entrar nas salas, desenvolver ali a ação, a gente também deixa o jovem muito à vontade se quer participar ou não, né? E eu entendo, assim, que tem um impacto também para quem está no entorno, né? Assim, no meio da pandemia, o meu filho perdeu uma amiga que se matou. E meu filho ficou muito mal. Meu filho tem 18 anos. Na época ele tinha 16 para 17. Ele ficou claro, tem que ficar muito mal, né? Sim. Mas assim, como é que as pessoas que no dia a dia estavam com ela não perceberam os sinais, né? E como é que, ao acontecer o fato, ao acontecer o suicídio, como é que as pessoas reagem, né? Como é que... Então, meu filho foi conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, para entender qual era o caminho para ele, porque ele ficou extremamente abalado, os colegas todos e tal. E a gente não sabe muito como agir, né? Então, a gente vai buscar um apoio preparado, né? Competente para fazer isso, as pessoas que têm essa formação. Sim. Mas é muito complicado. Imagina para a gente, né? Como é que a gente leva isso para o dia a dia do jovem? Como é que a gente fala? Por que é tão importante a gente trazer o assunto do suicídio para a pauta, ou o assunto da valorização da vida para a pauta do dia a dia? E você também tocou num ponto bem importante, que é a questão dos enlutados, né? Porque a família que fica, os amigos que ficam, obviamente vivem ali um processo de luto. E também eu acho que é um tabu também, esse processo de luto. Muitas pessoas querem fugir desse processo que é fundamental, né, para poder, são várias fases até chegar à aceitação, ao entendimento, né? Então, assim, quando a gente não vive o processo do luto e a gente reprime esse sentimento, às vezes no início, não aconteceu isso, começa a negociar com a cabeça mesmo, né, para não entrar em contato com o sofrimento, acaba que depois gera consequências piores, porque há um acúmulo de emoções, de sentimentos ali, que você não entra em contato. Então, assim, é fundamental também a gente ter um olhar para essas pessoas que ficam, né? E que muitas das vezes, assim, as pessoas mais próximas também carregam um sentimento muito de culpa, né? De como eu não percebi, como eu não ajudei. Então, assim, é fundamental que essas pessoas também, né, realizem ali um acompanhamento, né? Façam uma psicoterapia para poder falar sobre essa dor, né? Então, é bem importante também os enlutados, aqueles que vivem o processo de luta após a partida, né? Porque também o luto tem um processo, né? Tem um padrão que você consegue identificar as fases, né? Sim, exatamente. E quem está perto dos enlutados, né, precisa também, de alguma maneira, identificar o mínimo possível para que possa buscar ajuda em cada uma dessas etapas, ou que possa se posicionar em cada uma dessas etapas, né? Essas etapas do luto não necessariamente vai ter uma sequência, né? Mas ela vai existir. Cada um na sua individualidade. Então, né, desde a negação, da barganha, do estado mais depressivo. E assim, a OMS, ela traz um período de tempo, né? Mas a gente sabe que o ser individual, ele vai ter o seu processo, como pode durar dias, como pode durar meses, anos. Perfeito. Então, cada um vai ter esse período de adaptação. O entendimento e o querer fazer terapia, o querer ouvir o profissional e ir de encontro com aquilo que você está sentindo, já é o primeiro passo, né? A porta aberta para não ter essa culpa, né? Estar aberto para entender essas questões, que aí a gente já fala desses sinais de alerta, Exatamente. né? Porque a partir do momento que a pessoa passa por um processo de perda de luto por alguém que, né, cometeu o ato, ela pode ter esse processo mais depressivo e também ter essa reação. Então, como se fosse um efeito cadeia. Isso a gente precisa falar sobre o assunto, precisa quebrar o tabu para que seja importante
importante essa troca, aí a gente fala da palavra da elaboração, né? Ter essa elaboração de uma forma positiva. Exatamente. Vocês estavam falando, assim, mais de uma vez vocês falaram de vulnerabilidades, né? E desde que eu vim para o Espro, assim, mudou muito a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de enxergar os jovens, né, natural. E eu percebo, isso é uma crença que eu sempre tive, assim, que não tem ninguém igual ao outro, né? Então, você pode ter irmãos gêmeos ali, mas Sim. cada um tem um estilo, cada um vai para um lado, cada um tem um caminho. Você pode estudar na mesma escola, receber a mesma orientação dos pais, o mesmo carinho, dormir no mesmo quarto, cada um na sua cama, mas as pessoas são completamente diferentes, tal. Pode ter algumas afinidades, tal. E eu percebo que os jovens que nós recebemos, eles têm histórias muito duras, Muito. né? Muito. E a gente não pode ignorar isso, a gente tem que acolher, a gente, claro, é um pouco da missão do Espro, né? Que é inspirar para o protagonismo, para que ele perceba que ele pode mudar a situação dele, que a gente está aqui como suporte, mas que ele pode trilhar o caminho dele e melhorar a situação dele, construir um futuro melhor para ele. Mas é difícil você ter essa força mental, né, saído do lugar de uma vulnerabilidade muito grande, né? Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, assim, como é que a gente identifica esses sinais de quem pode estar propenso a cometer o ato, ou quais são as características que a gente tem que ficar atento, os sinais de alerta, não sei. Quando a gente fala de vulnerabilidade, é uma fala bem ampla, né? Porque tem a vulnerabilidade social, familiar, financeira. E o nosso jovem, como você trouxe, cada um tem a sua história. Mas os sinais de alerta é entender essa mudança, né? Porque a gente vai ter um jovem dentro de uma sala de treinamento que ele é totalmente comunicativo, interage, né? Mas a gente também vai ter aquele jovem que é mais quietinho, né? Perfeito. Mas ele consegue ter uma interação. Então, o sinal de alerta, ele vai ter nessa mudança tanta comportamental. Então, a pessoa, ela pode ter falas de despedidas. Então, tudo bem, fica aqui com as minhas coisas, né? Ela vai começar a preparar o caminho para se afastar. Entendi. Né? E aí, é importante ter o amigo, o colega, que fala, mas por que você está fazendo isso, né? Então, esses sinais, não só desse afastamento, mas até mesmo, ele passa um período de mudança de comportamento mais eufórico ou mais depressivo, e aí, automaticamente, ele tem uma mudança repentina, né? Como se ele estivesse se afastando. A gente também pode falar também do abuso de substâncias, né? Que no nosso público jovem, né? O jovem, ele não tem costume de ter uma interação social, de sair, de beber e tudo mais, e aí ele começa a ter essa mudança. E a partir do momento, ele tem essa mudança muito grande com a aproximação de bebida, álcool, né? E tudo mais. E aí, o que fazer? Sempre vai ter alguém mais próximo que vai identificar. Então, ouça, só ouve o que está acontecendo, eu estou aqui para te ouvir, né? Seja um ombro amigo de falar, olha, eu estou aqui. Porque a partir do momento ele vai se sentir confortável, eu digo que vai plantar aquela sementinha no coração que uma hora ele vai chegar lá e falar, olha, eu estou aqui, eu quero falar com você, você me ouve. Entendi. E assim, ele vai nomear, não só a gente fala da família, mas o jovem, ele escolhe as pessoas, então ele vai ter um amigo mais íntimo, né? Então esse amigo, ele pode falar, e aí essa instrução de vamos buscar a ajuda de um profissional. Então, sim, é importante você buscar a ajuda de um profissional especializado da saúde mental que vai ter expertise para fazer todas as orientações e quebrar esse tabu. Quando a gente fala de ideações suicidas, eu tenho pensamento de não existir. Eu não quero falar sobre isso. Então, é uma barreira muito grande que tem. Então, sim, fale, porque é importante entender que até mesmo a Bárbara trouxe do uso do medicamento, né, do tratamento psicológico e psiquiátrico, é um tratamento para que seja importante esse cuidado, para que ele fique bem. E a fala, né, para a psicologia, a cura pela fala é o mais importante para nós. Então, você está disposto a abrir. E lembrar sempre desse sigilo.
Porque Claro, claro. quando você vai falar para o seu amigo vai ser sigiloso com as informações, que é algo íntimo e particular. Então, esses sinais, é sempre importante ficar de olho. Sabe o que você estava trazendo, Kelly? Eu estava lembrando quando a gente estava tabulando a pesquisa Novo Ciclo, que a gente estava falando de pobreza menstrual e tal. E na pesquisa trazia exatamente isso, né? Do desconforto que o jovem tem de falar sobre o tema, que também é um tabu, né? Dentro de casa, por exemplo, que ele vai escolher um amigo, que ele, né? E muitas vezes esse amigo é um amigo da idade dele, ou próximo dele, que talvez também não tenha tanta maturidade, né? Que precisa também ser orientado para isso, né? Exatamente. Eu acho que você ia falar, eu te interrompi, desculpa. Não, fiquei tranquilo. Porque só para complementar o que a Kelly disse, né? Por que é importante a percepção de quem está à volta? Porque a pessoa, quando ela está, né, ali com a ideação suicida, está com pensamentos muito negativos, claro, né? E limitantes ali, não vê outra possibilidade. Então, você ter contato com alguém que traz um cenário, né? Que não, vamos junto, tem tratamento, você vai sair dessa, né? Esse apoio para também trazer uma outra opção ali naquele momento, claro, né? De seguir a vida. Então, assim, eu digo que é mais trazer uma lucidez que se perde naquele momento mesmo, através dos pensamentos. Então, assim, eu acredito muito que o saudável pode ajudar o não saudável a ficar saudável também. Entendi. Né? Então, assim, acho que essa percepção ela é fundamental para que consiga dar ali, né, o apoio necessário para que a pessoa saia desse sofrimento intenso, porque obviamente está ali sofrendo muito, né? Então, assim, e eu vejo que os jovens, eles possuem pouco essa rede de apoio, principalmente vindo do contexto familiar. Os nossos jovens, né, eles têm contextos familiares bem conturbados, então a gente até, né, a gente tem a nossa oficina de saúde mental que fala da família como um fator de proteção. Mas quando a gente fala com os jovens, a gente até traz que seria o ideal, porque a gente sabe que tem muito contexto familiar que é mais gatilho para o adoecimento do que, de fato, um fator de proteção, né? Então, assim, por isso que é importante o fortalecimento dessa rede de apoio em volta para que ajude, né, o indivíduo ali a viver de uma forma mais saudável, né? Entendi. E por isso que ele nomeia uma pessoa, né? A importância disso. Bom, eu queria levar essa conversa agora para a gente olhar um pouquinho para o ambiente e para os públicos, né? Assim, a gente está falando de como fazer, está falando mais dentro aqui da nossa proximidade, eu vou olhar mais amplo, né? Assim, quais são os grupos, né? Quais são os públicos de maior risco nesse caso? A gente tem aí, se é que tem, né? Sim, não, temos, sim. Inclusive, né, a gente já até citou que são os enlutados, que está ali, né, nesse público de risco. Nós temos também o indivíduo que está em vulnerabilidades, né? Já tem ali a vulnerabilidade social, às vezes a emocional, né? Então, assim, tem também os públicos, o LGBTQIA+, os públicos ali que também, os jovens, né? Que é o nosso público. A população negra, os idosos, a questão financeira, né? Que são os públicos mais vulneráveis. Entendi. Onde ele essa questão que ele não vê saída, né? Então, Entendi. existe esse público... Ele se sente encurralado, ele fica, não adianta eu me mexer que não tem para onde ir, que... Isso. Exatamente. E também o adoecimento, né? O adoecimento mental também geralmente tem ali uma influência, né? Então, às vezes a pessoa já está com alguma questão psíquica, precisando, né, cuidar, precisando tratar, e às vezes não foi a esse tratamento e chega num extremo. Entendi. Né? Então, assim, um grande fator de risco é o adoecimento, né, de cunho aí psicológico, emocional, por conta de que vai acumulando sintomas, né? Vai chegando ali o indivíduo experimentando um limite que não é nem um pouco saudável. E que não chegaria nele se tivesse, por exemplo, fazendo corretamente o tratamento indicado. Exatamente. Porque é muito mais fácil você fazer um tratamento para saúde física, né? Eu tenho uma dor no coração, eu vou lá e vou no cardiologista, do que eu ir para o médico psiquiatra, ou eu ir falar com um psicólogo. É mais fácil isso. Então, é quebrar o tabu, que a mesma dor que eu tenho física, eu tenho mental.
tem um Exatamente. preconceito grande ainda, Exatamente. né? Não só de usar medicamento, como se Buscar consultar, ajuda, né? né? Com psicólogo, com psiquiatra, né? Exatamente. Sim. A gente tem muitos jovens que, quando vêm para o atendimento psicossocial, é a primeira vez que está falando com uma psicóloga. Eles nem sabem, Eles né? nem sabem É. muito bem como O que eu é. falo? Exatamente. E eu vejo que também muito por esse contexto de um tabu dentro de Entendi, casa, né? entendi. De um preconceito, às vezes. Entendi. Então, assim, o nosso papel também, né, é sempre trazer à tona todos os benefícios do cuidado com a saúde mental. Porque, por exemplo, às vezes uma depressão não curada vira uma depressão severa e uma tentativa de suicídio. Entendi. Né? Ou então um transtorno bipolar que não está ali organizado, né? Não está medicado, não está tratado, também pega um pico, né, ali. Entendi. E acaba tendo a tentativa do suicídio. Então, assim, a partir do momento que você trata, né, e é importante falar isso, que as doenças, né, de cunho emocional têm tratamento. Então, assim, a gente não precisa deixar chegar no extremo para cuidar. Porque uma tá ligada à outra. Se eu falo de uma doença de cunho emocional, eu também vou falar da somatização. Exatamente. O nosso corpo, ele vai reagir, né? Ele vai ter as alterações, né? Quando tem uma crise de ansiedade, o que você sente? Tô com ataque cardíaco, né? Tô com a mão suando. Então, o nosso psíquico e o nosso físico, eles estão juntos. Exatamente. Você estava falando e eu fico muito feliz quando eu converso com as diferentes pessoas dentro do ESP, porque o ESP é muito diverso em competências, né? Então, eu fico na matriz, eu tenho aqui mais competências administrativas, né? Mas quando a gente vai para a ponta, quando a gente vai para as filiais, quando a gente vai com as pessoas que estão lá em contato com o jovem, assim, é uma diversidade tão bonita de se ver, né? Porque o trabalho da psicóloga social ela é integrado com o trabalho da assistente social, que é integrado com o trabalho do instrutor dentro de sala, que vai impactar lá no consultor que fala com a empresa, que tem que ser avisada que está acontecendo. Então, é tão multifacetado o que a gente faz, que se a gente não souber trocar, a gente perde essa potência, né? Então, eu fico feliz quando eu vejo assim, a gente tem pessoas competentes nos lugares certos para a gente fazer seguir a missão do ESPRO corretamente. E esse nosso foco, o objetivo é trabalhar com a prevenção. Perfeito. Porque a Bárbara trouxe, né? Nós temos oficinas que falam sobre saúde mental e família. Então, nós mapeando cada vulnerabilidade, a gente consegue entrar em sala, né? O nosso maior objetivo é esse, entrar em sala e falar quais são as formas de apoio que eles podem ter, né? Estar mais próximo, identificando esses gatilhos. Então, o foco é entrar em todas as salas, falar com eles, né, de uma forma mais ampla e não só no atendimento individualizado, Perfeito. que é extremamente grande, mas focar nisso, na prevenção. Exatamente. E quando passa do ponto e a gente não consegue, assim, o que eu faço no caso de uma emergência? Assim, eu falo, cara, a gente tentou fazer prevenção, não deu, tá acontecendo algo aqui que eu preciso agir rapidamente. Né? Ou uma tentativa, como a gente age? A gente vai estar falando sobre aquela extremidade, né? Então, já está naquela situação em si, né? Eu vou tratar como jovem já está tendo várias alterações naquele momento. De imediato, a gente vai buscar os meios como o SAMU, o Corpo de Bombeiros, e aí, assim, fazer o atendimento imediato naquela hora. Então, a gente vai chamar o profissional de saúde para, claro, Perfeito. Nesse momento, ficar próximo, ter aquela conversa, aquele diálogo, mas ter esse apoio dos profissionais para emergência, sim. Então, nós temos os prontos-socorros, falando aqui de São Paulo, a gente tem os hospitais especializados, né? Temos o CAPS, que faz o atendimento, que é próprio porta aberta, né? Aqui também a gente tem a instituição de saúde mental, com o CAISM, que também é uma rede pública, que imediato foi lá, vai ser atendido pelo profissional médico psiquiatra, e aí, assim, ter todas as diretrizes para o encaminhamento. O primeiro passo é, né, ficar próximo da pessoa, né, esperar o profissional da saúde, né, do pronto-socorro, para levá-lo até o local de acolhida. Entendi. Exatamente. Por isso que o nosso trabalho também tem muito essa articulação com a rede, Perfeito. né? A gente conta muito com essa parceria com a rede, exatamente porque a gente não desenvolve com o jovem um processo psicoterapêutico contínuo e a longo prazo, que é o fazer profissional da psicologia clínica, né? Então, lá em Campinas,
Mas, por exemplo, eu faço bastante encaminhamento para a UBS de referência do jovem, que é um atendimento gratuito, né? Que às vezes o jovem não faz nem ideia que tem essa possibilidade pelo SUS. Então, assim, inclusive na nossa oficina a gente também traz, né, essa possibilidade para que eles conheçam, porque exatamente. Então, assim, a gente tem bastante essa parceria com a rede. Né? E aí é interessante quando nós falamos para ele, olha, sabe a OBS que você vai tomar vacina? Aquela é da sua de referência. Porque aí, eu sei, principalmente a vacina da Covid, né? Então, eu sei. Então, agora todo mundo já sabe, já né? sabe, já fica mais fácil de... e aí eles vão lá, eu sei. Aí, lá não tem psicólogo, que aí, então, ok, a gente vai ver qual é a unidade que vai te atender. Então, assim, existe um tempo de espera, mas além disso a gente tem as universidades com a clínica de psicologia mais próxima que ele pode ir. Então, hoje, nós vamos quebrar mais um tabu de que a terapia, ela tem que ser particular e ela tem que ser paga. Perfeito. Hoje já não. Hoje existe, além disso, tem terapias em grupos, terapias alternativas, que você pode se sentir confortável para ir atrás. Então, a gente aqui do outro lado traz essa junção, né, junto com o jovem, a rede, para que ele possa ter essa busca. Exatamente. Tem jovem que, por exemplo, tem um convênio médico e não sabe que pode, né, fazer a psicoterapia através do convênio. Às vezes fala, nossa, eu estava querendo há muito tempo cuidar da minha saúde mental, fazer uma psicoterapia e não sabia. Então, a gente age muito também, né, dessa forma de perpetuar a informação. Perfeito. E a gente teve um ganho muito grande com a pandemia, que foi a telemedicina. Né? Hoje você faz terapia pelo celular. Claro, com a forma sigilosa, estando num ambiente confortável, mas você vai ter a proximidade. Antes, não. Antes era só ir até a clínica. Hoje, a gente já teve esse ganho. O que dá também um conforto, né? Assim, eu conheço amigos do meu filho que não se sentem confortáveis em ir até a clínica. Né? Exatamente, porque tá ali, prefere fazer a psicoterapia do conforto do lar, né, sem ter que ir num outro ambiente. Ou talvez tenha um pouco do preconceito mesmo, também, né? Vão me ver lá, não sei se, né? Acho que demora para quebrar isso, né? E aqui também a gente faz nosso atendimento individualizado remoto. Perfeito. Sim, né? Exatamente. Eu acho que foi também um ganho pra gente aqui no Estro, né? Pra não só o atendimento psicológico, mas também do desenvolvimento social. Sim. Né? Que acelerou várias coisas, assim. Ó, só um recadinho para você que está ouvindo a gente, do Brasil todo, assim, isso existe em cada um dos municípios. Então, identifica quais são os integrantes da rede no seu município, quais são os serviços disponíveis, quais são as faculdades que oferecem um serviço, quais outras entidades que também estão integradas para que a gente possa trabalhar e seguir orientando. A gente está tendo exemplo aqui mais próximo, coincidentemente as duas trabalham juntas na mesma região aqui nossa, né? Mas você acha isso no Brasil todo, então é importante a gente estar atento. Porque inclusive nós atendemos, né, jovens do Brasil inteiro. Claro. Então a gente, assim como a gente faz essa articulação com o nosso território, a gente também faz, né, no território do jovem. Então, por exemplo, eu já atendi um jovem que é de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Eu tive que entrar em contato com a UBS de referência dele, né, porque a gente também só realiza o encaminhamento a partir do momento que a gente tem certeza que tem um profissional para atender o jovem, né? Então, assim, e vai Brasil afora, Goiânia, Brasília, de ponta a ponta. Onde tiver Estro, a gente está atendendo. A gente está atendendo, sim. Tá. Para fechar, assim, como é que a gente pode orientar os amigos, os familiares e tal, para que eles possam buscar apoio, orientação e tal, para seguir acompanhando seus filhos, sobrinhos, né, netos, amigos e tal, que possam estar nessa situação? Eu acho que o ponto principal é quebrar esse tabu. Né? É falar sobre saúde mental no contexto familiar, né? Nas escolas, nas faculdades, enfim. É claro que a gente já teve uma evolução muito positiva, né? Se a gente for pegar contextos de anos atrás, de décadas atrás, era pior, né, esse tabu. Sim. A gente já evoluiu muito positivamente. Eu vejo que também os jovens dessa geração têm um entendimento maior, né, da importância desse cuidado, mas, assim, ainda precisa ser falado, né? Ainda precisa ser ali incentivado esse cuidado com a saúde mental, porque eu vejo, né, uma coisa que eu falo direto com os jovens no atendimento. A sociedade gosta de julgar muito, né, de apontar o dedo. Então, acaba utilizando, vá fazer uma terapia como algo
ruim, né? Perfeito, Vai fazer perfeito. Como terapia, algo você tá deprecia. precisando de Sim. terapia. Ou Não, que gente, frescura. a gente merece, né? A gente merece esse autocuidado e eu falo muito com eles. E é um grande ato de amor próprio e que só a gente pode fazer pela gente. Não tem como eu falar assim, mãe, vai lá fazer minha terapia pra mim? Não tem como. Então, assim, é importante, né, ter esse entendimento, eu vejo. E também sobre a importância de falar sobre si, que aí a gente fala sobre o seu autocuidado. O autocuidado hoje não é só a aparência física, Claro. mas é você ter um momento. Hoje é muito falado, pro bem da minha saúde mental, eu vou fazer tal coisa. Então, pro bem da sua saúde mental, da sua saúde, né, busque a psicoterapia. Ah, mas é frescura. Não. Hoje a gente vai forma quebrar alguma. esse tabu. A gente vai falar, né, estamos falando sobre prevenção contra o suicídio, quebrando o tabu, mas falando que é um englobamento para o cuidado da saúde mental, que não é só, né, o seu estereótipo, e sim de dentro para fora. Nossa, passa muito rápido o tempo. Passa. Daqui tá pipocando o tempo, assim. Eu preciso encerrar, mas eu queria muito agradecer a vocês, a Kelly, a Bárbara, por terem trazido, primeiro, numa conversa tão gostosa, tão leve, um tema tão importante, né? Sim. Então, eu tenho certeza que quem estiver assistindo ou ouvindo, porque o nosso podcast está nos agregadores de podcast, mas você também consegue assistir em vídeo do nosso estúdio de podcast aqui da Matriz, que eu gosto muito, né? É um assunto muito duro, muito importante, mas a gente falou de uma maneira muito leve, muito gostosa. Então eu queria agradecer a vocês e para quem está ouvindo a gente, lembrar que este é o primeiro episódio de uma série de 2 episódios que a gente está fazendo um especial sobre o Setembro Amarelo. E esse aqui a gente falou sobre o Setembro Amarelo e o próximo vai ser sobre saúde mental. Esse é o primeiro e daqui a pouco, em algum momento depois, você vai assistir o segundo, tá bom? Meninas, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.